Alunos da mediação tecnológica, olha eu novamente aqui, professor Beto, para trabalhar essa aula com vocês. Mas eu começo essa aula te fazendo uma pergunta. O que significa para você nação? Quando a gente fala em nação, qual era a relação que vem para você dessa palavra nação? Nacionalismo. O que é? No momento que a gente está tão confuso, de pessoas que dizem que são nacionalistas e querem entregar o Brasil para outro país, entender o que é o nacionalismo, o que é uma nação, é fundamental para nós entendermos o que é uma soberania nacional. Então, na aula de hoje, na tela para vocês, a aula de hoje nós vamos trabalhar justamente esse tema, o nacionalismo europeu e a formação dos Estados-nação. Vamos ver como é que se forma na Europa, qual é a origem desse nacionalismo e a crise dos impérios tradicionais europeus. A Europa, até a Revolução Francesa, a Europa ela era feita, a maioria dos países eram monarquias absolutistas, que tinham todo o poder em si, tudo. Esses monarcas absolutistas, eles não eram monarca de um canto só. Vocês lembram na aula passada, quando nós falamos sobre o imperialismo, que eles eram monarca da África, eles eram monarca da Ásia, eles eram monarca da América, eles eram monarca da Austrália, lá da Oceania. Então, eles eram monarca espalhado pelo mundo. Existia essa questão do nacionalismo. Alguns países começaram a pensar e dizer, não, peraí, eu tenho a língua igual àquele outro povo, eu tenho costume igual àquele outro povo, eu tenho uma religião parecida com ele. Então, aquele outro povo é a minha nação. Esse outro povo que não fala a minha língua não é minha nação. Começa até alguns conflitos interétnicos ali, conflitos por etnias muito fortes na Europa. Começam a partir daí formar as nações, os estados nacionais, combatendo esse absolutismo que se formava. E isso se dá principalmente após a Revolução Francesa. É por isso que nós colocamos a Revolução Francesa como um marco divisor da nossa história. É a partir da Revolução Francesa que nós vamos largar a história moderna e entrar na história contemporânea. Estão ligados? Estão ligados? Estão ligados? Na tela para vocês. Gente, tem muito assunto para ver. Então, eu costumo dizer que nacionalismo é uma ideia política que defende o povo com uma história, uma cultura, uma língua e tradições semelhantes, deve formar uma nação e ter um Estado próprio. Então, se o povo tem essas características, ele precisa ter um Estado próprio. Essa ideia ganhou força na Europa entre o século XVIII e XIX, especialmente após a Revolução Francesa, que definiu princípios como liberdade, cidadania e soberania popular. Olha os princípios defendido lá na Revolução Francesa. Liberdade, cidadania, soberania popular. Quando chegamos no século XIX, saímos lá do século XVIII, chegamos no século XIX, grande parte da Europa eram grandes impérios multinacionais. Por que multinacionais? Porque esses impérios eles pegavam várias nações diferentes, como eu falei ainda agora para vocês. Governado por monarquias. Entre eles estavam o Império Austro-Húngaro, o próprio nome já fala aqui, ó. Pega da Austrália à Hungria aqui, ó. O Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Otomano, grandes impérios multinacionais. Tinham vários povos em cada um desses impérios, vários povos que falavam línguas diferentes, costumes diferentes, tudo.
E esse império reuniu vários povos diferentes com língua e cultura distinta, muitas vezes governado por uma elite que não representava toda a população. Então, a gente olha aqui esse meados, lá na metade do século XIX, Europa, nós vamos ver, aonde tem essa coroazinha preta aqui, ó, são as monarquias. Aonde tem aqui esse palácio romano são as repúblicas. Aqui esse triângulo são as democracias liberais. Aqui são os regimes. Olha aí na tela, coloca aí na tela para vocês melhorarem a visão. Regimes autonacionais, mas com constituição. E onde tem esse quadradinho aí, regimes autoritários, como é o caso de Portugal aqui. Então, quando a gente pega Itália, o Império Austro-Húngaro, quando nós pegamos a Inglaterra, quando nós pegamos a Holanda, aqui a parte da Holanda, que depois nós temos uma democracia liberal também na Holanda, o Império Alemão, quando nós temos aqui o Império Russo, quando nós temos a Suécia, a Noruega, Bulgária, Romênia, Grécia, tudo isso existiam ainda monarquias no século XIX. Eu quero lembrar vocês que grande parte dessas monarquias elas vão se acabar com a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Grande parte delas vão se acabar após a Primeira Guerra Mundial. Durante o século XIX, ideias liberais, nacionalistas, começaram a questionar a legitimidade desses impérios. Diversos grupos passaram a defender que cada povo deveria ter seu próprio Estado, baseado na identidade cultural e nacional. E esse processo gerou movimentos de independência, revoltas e tensões políticas, enfraquecendo progressivamente a estrutura dos grandes impérios europeus. Se eu tenho língua, cultura, se eu tenho costumes diferentes de outro povo, eu não preciso estar com aquele outro povo. Eu preciso me separar e dizer, Império Austro-Húngaro, você não me comanda. Eu sou independente. O interessante isso, que vocês vão ver lá na frente, o interessante isso que esse pensamento vai ocasionar, lá em Sarajevo, vai ocasionar a morte do príncipe herdeiro austro-húngaro, Francisco Ferdinando. Mas isso a gente vai ver lá para frente, justamente de povos que estavam em lutas separatistas. Hoje, existe lutas separatistas? Existem regiões que querem se separar? A Espanha é um caso. A Espanha tem várias regiões da Espanha que querem se separar da Espanha, porque ela diz que a cultura dela é diferente. Aqui no Brasil, o povo lá do Rio Grande do Sul, ele disse, olha, a nossa cultura é diferente da cultura do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste. Nós precisamos nos separar do Brasil e formar uma nação independente. Vocês sabiam que existe esse movimento lá no sul do país? Aqui no Brasil. Existe. Nós temos no Reino Unido, né? O Reino Unido, a Inglaterra é uma monarquia constitucional parlamentarista, mas a Inglaterra ela tem interferência em outros estados que também têm um sonho de se separar. Porque a Inglaterra ali, nós temos ali o Reino Unido, que ele, a Irlanda tenta se separar, tem o País de Gales, tem outras regiões ali da Inglaterra que eles não comungam muito. Tem a Escócia, os escoceses
não consegue ter uma nação independente. E hoje eles também têm movimentos que tentam se separar. E fora pelo mundo inteiro. Olha, Israel, que depois da Segunda Guerra Mundial foi criado o Estado de Israel, para colocar os judeus que não tinham Estado, tinham uma cultura parecida, uma religião, mas não tinham Estado. Foi criado o Estado de Israel. Olha o conflito que causou o Estado de Israel. Porque foi colocado em terras que era da Palestina. Então são conflitos que ainda tem até hoje, dentro dessa tentativa de se formar uma nação independente. Movimentos que levam a tensões, movimentos que vão levar. E fora que existem povos, como foram os alemães na Segunda Guerra Mundial, o Hitler disse, olha, não basta só a Alemanha. Eu quero reunir todo o povo germânico da Europa, porque o povo germânico é o povo ariano, e fazer uma grande nação, que o Hitler vai chamar de Terceiro Reich. Terceiro Reich. Na tela para vocês. O nacionalismo se tornou uma das principais forças políticas do século XIX. Ele mobilizava populações por meio de discursos de identidade, pertencimento, destino comum, incentivando a formação de estados organizados em torno de uma nação. Então agora eu preciso de um estado que ele tenha uma nação definida. E esse processo contribuiu para a criação de estados-nações modernos. Tá certo? Bolívia, Argentina, Venezuela, Peru, Paraguai, Uruguai, não tem a mesma língua? Não foram colonizados pelos espanhóis? Mas o que eles fizeram? Se fragmentaram, se separaram. O Brasil se fragmentou? Não. Por quê? Porque houve muita luta para o Brasil não se fragmentar. Mas nós tivemos a cabanagem, que tentou fazer um Estado independente. Nós tivemos a Confederação do Equador, que lá no Nordeste tentou fazer um Estado separado. Nós tivemos a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, que tentou fazer uma nação separada. Nós tivemos a Revolução Acreana, que tentou fazer uma república acreana, um Estado separado. E o Brasil precisou fazer muitos acordos e muita guerra interna para que não se fragmentasse como foi a América Espanhola. E fizemos essa nação que nós chamamos de Brasil, com vários povos. Povos que falam a mesma língua, mas que às vezes têm cultura diferente. E aí virou um Brasil multicultural. Isso é lindo de ver no Brasil. Na tela para vocês. Aí na tela aí que nós vamos perceber essa formação aqui. Esse processo contribuiu para a criação desse Estado-nação moderno. Olha aí, ó. O que é o liberalismo? Nós temos o liberalismo em várias vertentes. Nós temos o liberalismo político, nós temos o liberalismo econômico, nós temos o liberalismo como uma forma geral, mas ele tem uma interferência muito grande. O que é o liberalismo? O liberalismo é uma corrente política que defendia limitações dos poderes do rei, existência de constituições, direitos individuais e civis e a participação política de sociedade. E essas ideias espalharam pela Europa após as revoluções liberais e influenciaram diretamente os movimentos nacionalistas. E vão influenciar
influenciar esses movimentos nacionalistas, muito forte. A identidade nacional foi constituída por meio de elementos culturais e simbólicos que ajudaram a criar sentimento de unidade entre as populações. Entre esses elementos estavam língua comum, tradições culturais, memória, história compartilhada, símbolos nacionais, como bandeira, hino, monumentos, resultando no fortalecimento do sentimento de pertencimento nacionais. E essas ideias liberais? Nós temos o triunfo prático e a substituição do capricho monárquico pelo processo codificado. Política. Antes, como era? A política era o absolutismo e a decisão da monarquia, dos monarcas caprichosos. Aí. Depois, como ficou? Ordem constitucional, ou seja, a monarquia não é absolutista. Ela agora, se tiver monarquia, tem que ter uma constituição. Leis, agora não é a lei do rei, é uma lei escrita. E autoridade parlamentar. Nós temos aí monarquia parlamentarista. Pode ser uma democracia constitucional, parlamentarista ou presidencialista. Na economia, como era antes, a base da economia era o mercantilismo, que falava sobre monopólio, corporações de ofícios, a guildas. Então, o mercantilismo, eles estavam baseados nisso daí. Já depois, nós temos aí o liberalismo, que nós temos o individualismo econômico, o fim das barreiras tarifárias e o livre mercado, que é o liberalismo, né? Antes, como era a justiça e a sociedade? A justiça e a sociedade era privilégio da aristocracia e era hereditária, passava de pai para filho. Já depois, como nós temos uma Constituição, nós temos leis bem definidas, aí nós temos o poder judiciário agora para definir essa justiça. Um poder independente julgando com julgamento público por júri e liberdade de associação. Então essas são as características das ideias liberais, como eram e a ruptura que houve do que eram antes e o que vão ser depois. Compreender esse infográfico aqui que foi colocado para vocês verem esse processo de transição de uma sociedade para outra? No século XIX, a Península Itálica estava dividida em diversos reinos e territórios controlados por diferentes potências. Os movimentos nacionalistas italianos buscam unificar as regiões em um único país. Personagem importante desse processo foram Giuseppe Garibaldi, que era o líder militar revolucionário, e Vítor Emanuel, que se tornou o primeiro rei da Itália unificada. A unificação foi concluída em 1870, consolidando a criação do Estado italiano. Vem cá comigo, vem cá comigo. A Itália, nós vamos dizer que a Itália ela teve uma unificação tardia. Ela se unificou numa nação tardiamente, porque ela só vai se unificar no final do século XIX, 1870. E nós temos uma figura que está diretamente relacionada ao movimento brasileiro. Lembra que agora eu falei para vocês sobre a Guerra Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, lá no Rio Grande do Sul? A Guerra do Farrapo, ela teve uma liderança que estava fugindo da Itália aqui no Brasil, chamado Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi. E o Giuseppe Garibaldi, ele chega aqui, ele se apaixona por uma mulher que era casada e tudo, ele tem toda uma confusão ali. E ela se torna sua parceira de luta, não só amoroso, mas uma parceira de luta.
Nome dessa mulher? Anita Garibaldi. E eles vão lutar lá no Rio Grande do Sul. Acaba a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, que ela acaba ali no início do segundo reinado, a Revolução Farroupilha, e o José Garibaldi e a Anita vão para a Itália. Lá, ao lado de Bismarck, lá, vão lutar, e ao lado de... Cadê? Vítor Emanuel II, vão unificar essa Itália fragmentada. A Itália, que era dividida entre esses reinos aqui, totalmente fragmentada, agora ela vai passar por uma unificação. E o Giuseppe Garibaldi, que vai fazer aqui vai da Sicília, depois vai fazer toda a Itália dentro desse processo revolucionário, ele se torna um herói da unificação. Anita Garibaldi, brasileira, lá do Rio Grande do Sul, tem estátua dela lá na Itália, lá em Roma. A capital da Itália tem estátua de Anita Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, que são considerados grandes heróis. O Palácio de Vítor Emanuel tem um cavalo enorme lá. Eu fiquei impressionado quando eu vi pela primeira vez lá de simbologia dele. O túmulo dele é o mais imponente dentro da igreja lá na Itália, lá em Roma, dentro da catedral. E aí nós vamos olhar o quanto esse processo de unificação foi importante da Itália. Só que a Itália, por ter se unificado tardiamente, ela fica também de fora da corrida imperialista. E esse ficar de fora da Itália e também da Alemanha, que vai se unificar tardiamente, vão fazer com que esses países se unam depois na chamada Primeira Guerra Mundial. É claro que depois a Itália vai mudar de lado, né? A Itália vai abandonar a Alemanha e vai mudar de lado. E a Alemanha vai ser a grande derrotada na Primeira Guerra Mundial. Mas isso é uma outra história que nós vamos ver para frente, na tela para vocês. Coloque na tela. Olha aí. Então essa daí, nós vamos ver que a Itália era toda fragmentada a Itália. Não tinha. Depois essa botinha, a Itália não parece uma bota? Olha aí. Ela vai se unir. Aqui hoje é a Sicília. O engraçado é que os sicilianos, eles não gostam de ser chamados de italianos até hoje. Não, nós somos sicilianos, não somos italianos. E falando em Alemanha, olha aí ela. A Alemanha era formada por vários pequenos estados independentes também. A unificação ocorreu sob a liderança da Prússia, conduzida pelo chanceler Otto von Bismarck. Olha aí novamente Otto von Bismarck lá na Alemanha. Então na Itália nós temos aqui Giuseppe Garibaldi e Vítor Emanuel. Na Alemanha nós temos o Otto von Bismarck, que vai ser chamado isso daqui de Segundo Reich. Segundo Reich. Essa unificação da Alemanha. É por isso que o Hitler, na Segunda Guerra Mundial, dizia que ia fazer o Terceiro Reich. Olha aí como é a coisa. Essa unificação da Alemanha, aqui, nós temos aqui a Prússia, o Império Alemão de 1871 até 1918, quando se dá o processo de unificação. Percebam vocês também que o processo de unificação vai ser de 1871, também tardiamente, já no final do século XIX, que vai ser chamado de Segundo Reich, que eu falava para você. Ou Reich, mas é Reich que se chama. Prússia, 1815. Anexação da guerra contra a Dinamarca, 1864-66. Anexação da guerra contra o Império Austro-Húngaro, 1866. Anexação franco-prussiana em 1871. E Confederação Germânica
de 1867 a 1871. Então, 1871 é um marco de unificação para se formar o que seria a Alemanha. A Alemanha. Brigando com os países vizinhos. Após o conflito contra a Dinamarca, Áustria e França, porque ela vai brigar com a Dinamarca, vai brigar com a Áustria e vai brigar com a França. Foi proclamado em 1871 o Império Alemão, marcada a formação de um poderoso Estado-nação europeia. Isso nós vamos chamar de Segundo Reich. Segundo Reich. Entenderam como é? Vocês estão compreendendo essa questão? É porque eu dei uma ênfase a esse chamado aqui Segundo Reich. Que eu dei ênfase aqui a esse chamado Segundo Reich. Porque o Hitler, porque essa unificação aqui, ela vai acontecer até a... Cadê a data aqui, ó? Cadê a data? Ela vai acontecer até... Bora lá. 1918. Ela vai de 1871 até 1918. Vocês sabem o que acontece em 1918? Que vai acabar esse Império Alemão? Vai acabar o Segundo Reich? Vai ser quando a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial. Que ela vai ser obrigada a assinar um documento que ela se reconhece como culpada da guerra. Ela disse, não fui culpado não, e eles vão culpar a Alemanha por todos os males da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha vai sair humilhada da Primeira Guerra Mundial. Essa humilhação da Alemanha é que vai fazer com que o Hitler apareça depois e tente implantar o Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão. Tá? Só estou dando spoiler de aulas que nós vamos ter daqui para frente, tá? Mas conflitos, guerras, disputas territoriais num processo de formação de Estado-nação. Foi nada pacífico não para se formar esses Estados-nações. Foram guerras. O próprio Brasil, eu já falei para vocês que ele é um exemplo. Quantas guerras civis nós tivemos no Brasil para formar essa unidade que é hoje o Brasil? Foi nada pacífico na tela. Assim como não foi nada pacífico aqui nesse período. Apesar de fortalecer a identidade nacional, o nacionalismo também intensificou a rivalidade entre países europeus. Quando começa esse problema do nacionalismo, começa um processo de rivalidade. Cada estado buscava ampliar o seu território. Eu tenho esse território aqui, eu quero esse território desse tamanho. Eu tenho esse território desse tamanho, eu quero esse território desse tamanho. Então eles vão começando a buscar cada um ampliar o seu território, que era o imperialismo. Não deixar de ser o imperialismo. Fortalecer sua economia e aumentar seu prestígio internacional. O que provocou disputas políticas e disputas militares aqui. É aqui que eles começam a formar a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente também, que vocês vão entender quando a gente estudar a Primeira Guerra Mundial. A formação de muitos estados-nação ocorreu por meio de guerra e conflitos. O exemplo mais conhecido estão a Guerra da Unificação da Itália, que foi guerra, que eu falei ainda agora para vocês, a Guerra de Unificação da Alemanha. A unificação da Itália e da Alemanha ela vai ser emblemática nesse período. E essas guerras modificaram as fronteiras do continente e contribuíram para um regime de novos estados. É quando se forma o Estado alemão, o Império Alemão e o Império Italiano.
Olha aí, ó. Segundo Reich, Vítor Emanuel II, tomando posse como rei. Tá aqui, desculpa. Otto von Bismarck, tomando posse como rei da Alemanha. Era o Império Alemão se formando, se consolidando. Império esse que ele vai de 1871 até o século XX, até 1918. Nós vamos dizer que esse período aí era um período de paz. A partir de 1871, teve um breve período de paz. Não estava tendo guerra ali. Esse conflito era muito emblemático. O século XIX quase não teve grandes conflitos. Até que em 1914 vai estourar a Primeira Guerra Mundial. Desculpa. A Primeira Guerra Mundial ela vai destruir a Europa. A Europa ela vai ser toda cavada, vão virar trincheiras. Alemanha, franceses. Alemanha brigando com os franceses. Alemanha brigando com russos. Depois a Inglaterra. Começa uma briga ali, a Itália com a Alemanha, o Império Austro-Húngaro de outro lado. Vai virar uma guerra que vai ganhar proporção mundial quando a Rússia e os Estados Unidos entram nessa guerra. Vão entrar tardiamente também e entram nessa guerra. Mas esse daqui é o Segundo Reich. O Segundo Reich vai de 1871 até 1918, no final da Primeira Guerra Mundial. Na tela para vocês. Esse quadro aí é um quadro emblemático da proclamação do Império Alemão. A região dos Balcãs, no sudeste da Europa, era marcada por grande diversidade étnica. Muitas etnias diferentes na região dos Balcãs. Muitas etnias diferentes e culturas diferentes. Diversos povos, como os sérvios, os croatas, os búlgaros, buscavam independência do Império Otomano e maior autonomia política, o que gerou rivalidade entre as potências. No final do século XIX, o nacionalismo passou a se combinar com o militarismo. E aí a rivalidade entre as potências e o imperialismo. A competição entre os países europeus por território, recurso e prestígio internacional aumentou as tensões políticas, criando um ambiente que favoreceu o início da Primeira Guerra Mundial. E daí não faz parte da Primeira Guerra Mundial, não, mas o Hitler lutou na Primeira Guerra Mundial. Mas essa foto do Hitler é só para trazer um emblema para vocês, o nacionalismo como força política e ideologia do século XIX. Porque o Hitler vai permanecer isso no século XX. O nacionalismo ele tornou-se uma ideologia capaz de mobilizar grandes massas da população. Ele defendia que o Estado deveria representar os interesses de uma nação específica, fortalecendo a ideia de que o povo e o território formavam uma unidade política. Povo que está dentro daquele território é uma unidade política e precisava ser independente do outro. Começam a se formar as nações. A Alemanha se unifica, a Itália se unifica. Fora os outros países que já estavam unificados há um bom tempo, estão ali dentro da corrida imperialista que nós vimos também na aula passada. Estão conquistando outros territórios. Estão conquistando a África, estão conquistando a Ásia. A Alemanha também, após a unificação, ela vai correr atrás de território ultramarino,
fora do continente europeu e também tenta formar o seu império. Mas estoura a Primeira Guerra Mundial e ela vai retardar tudo isso e ela vai acabar com vários impérios desses. Entre eles o Império Russo, que vai ter logo no meio ali da Primeira Guerra Mundial, ele vai sofrer a Revolução Socialista. Mas isso também é outra história. Na tela. O governo passaram a incentivar sentimentos patrióticos para fortalecer a identidade nacional. Não existe coisa melhor para colocar o povo para ir para a guerra de que sentimento patriótico. Nós somos patriotas, nós somos defensores dessa pátria. E isso foi feito por meio de sistemas educacionais nacionais, celebrações históricas da história daquele povo, construção de monumentos. A Itália, nós temos vários monumentos que eu já falei para vocês. Monumento do Vítor Emanuel. Divulgação do símbolo nacional. Que era o símbolo nacional? O Brasil, aqui na Proclamação da República, escolheu um símbolo nacional, um herói nacional. Quem foi esse herói que a República... Que foi aqui no Brasil um herói que a República, logo na Proclamação da República, eles escolheram um herói que estava adormecido. Quem foi? Tiradentes. Tiradentes há mais de 100 anos não era falado. Quando deu a Proclamação da República, eles ressuscitam Tiradentes e colocam Tiradentes como herói nacional. Aí eles fazem toda uma construção da imagem. Nós temos agora um feriado ali de Tiradentes, que foi um herói nacional. Assim mesmo como o Hitler também vai aproveitar para fazer, lá na Segunda Guerra Mundial, essa questão do herói. O mundo civilizado ele vai fazer essa corrida para esse emblema dessa conquista, desse herói. Essa corrida de conquista. A África, a Ásia, tudo está dentro desse nacionalismo que nós precisamos expandir. Na tela. No século XIX, o nacionalismo também foi utilizado para justificar a expansão imperialista europeia. Muitos países afirmavam que estavam levando civilização ao progresso e outros povos utilizando o nacionalismo como argumento para legitimar a conquista de territórios na África e na Ásia. E para finalizar nossa aula, gente, olha esse texto finalizador. O nacionalismo teve um papel fundamental na formação do mundo moderno. Ele contribuiu para a criação dos Estados-nação, o fortalecimento das identidades nacionais, as transformações políticas e sociais importantes, ao mesmo tempo também estimulou rivalidade entre países e conflitos que marcaram profundamente a história contemporânea. Então, eu quero até decepcionar algumas pessoas e dizer que a nossa nação é o Brasil. Nossa nação não é os Estados Unidos e não é Israel, tá? É o Brasil. Nós temos um símbolo nacional, nós temos nossa bandeira, nós temos nosso brasão, nós temos nosso hino. E essa nação grandiosa e tão eclética, cheia de cultura, cheia de línguas que falam português, mas de forma completamente diferente, mas nós formamos essa nação maravilhosa. E falando nacionalismo, viva o Brasil!